Boa tarde, irmãos. Vamos então dar início a mais uma escola dominical nossa. Quero dizer que é uma alegria estar de volta, depois de 2 domingos sem vir à igreja. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos e compartilhando desse momento. Então nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, que tem esse tema das 9 marcas de uma igreja saudável. Nós vamos trabalhar a terceira marca hoje, né? Não sei se todo mundo aqui conseguiu acompanhar as 2 últimas, mas para quem não sabe, a gente está postando essas mensagens no YouTube. Então quem quiser entrar lá no canal da Congregação Presbiteriana Filipenses, tem todas as mensagens que o pastor Melquides prega, todas as escolas dominicais estão sendo postadas lá. Então se você perdeu a primeira marca, a segunda marca da Igreja Saudável, tá lá. Mas a gente vai fazer uma recapitulaçãozinha antes da gente iniciar e orar. E aí só para relembrar aqui, quem caso perdeu esse estudo, ou se já faz muito tempo e de repente você esqueceu mais ou menos o que foi que a gente viu. Expositiva. O que é isso? É a pregação centrada no texto, ou seja, eu quero explicar como, se eu sou o pregador, a minha função é explicar o texto, o significado do texto, o contexto e o que ele ensina para a igreja. Eu não vou determinar um tema e criar da minha cabeça o tema em cima do texto, não. É o texto que vai me dizer qual é a mensagem dele e eu só vou obedecer. Então isso faz bem para a igreja, porque aí a igreja vai ter acesso ao ensino das Escrituras e vai crescer com as Escrituras, não com temas aleatórios. E aí a segunda marca da Igreja Saudável, que a gente viu, é uma teologia bíblica. E eu mostrei para vocês naquele domingo, que teologia é uma coisa que todos nós fazemos, todos nós temos uma teologia. A partir do momento que nós pensamos em Deus, oramos para Deus, isso é uma teologia. Porque teologia é falar e pensar sobre Deus. Então, a igreja tem a função de ter uma teologia saudável, uma teologia que ensine quem Deus é de verdade, de acordo com as Escrituras. Então isso é uma teologia bíblica e é isso que uma igreja saudável tem que ter. Aí para a gente ir para a terceira marca, a gente precisa se perguntar, ok, temos que ter uma pregação expositiva na Bíblia e uma teologia bíblica, mas aí a gente pergunta, o que é o conteúdo da Bíblia? Como é que eu vou saber se a pregação expositiva está sendo feita certa e como é que eu vou saber se aquela teologia é bíblica de verdade? O que é que a Bíblia ensina para que os irmãos saibam? Porque se os irmãos souberem isso, o que é o conteúdo central da Bíblia, qual é o ensino central da Bíblia, os irmãos vão poder olhar e observar, ouvir uma pregação expositiva e identificar quando o pastor está saindo do eixo. Os irmãos vão olhar e vão saber que aquela pregação não tem uma boa teologia bíblica. E eu citei também, alguns domingos atrás, para os irmãos, o caso da igreja lá dos bereanos, que Paulo foi visitar os bereanos, e quando Paulo começou a pregar, eles não ficaram de cabeça baixa só aceitando tudo que Paulo falou, não. Eles pararam e foram abrir o texto, olhar o texto, saber se aquilo que Paulo estava ensinando estava de acordo com o texto. A igreja tem que fazer isso. Então, como eu disse também, não é que a gente desconfie do pastor Melquides, mas é que a gente tem que ajudar, é um trabalho mútuo entre o pregador e a comunidade. O pregador prega, a comunidade recebe aquilo de acordo com o texto e ela se fortalece quando ela olha o texto. Não é procurando falha, não, deixa eu ver se o pastor Melquides errou. Não é isso. É para a comunidade crescer junto. Quando a comunidade abre a Bíblia, quando ela abre o texto e ela se importa em checar o texto junto com a pregação do pastor, ela se fortalece. Então isso é para o nosso crescimento. Mas aí vocês têm que saber, a igreja tem que saber qual é o conteúdo da Bíblia. Qual é o ensino central da Bíblia? O que a Bíblia ensina? Como é que eu vou saber se aquilo que o pregador está dizendo é uma boa teologia bíblica e é uma boa pregação? Eu tenho que conhecer o conteúdo da Bíblia. E é o que a gente vai fazer hoje na terceira marca, que é o Evangelho. Então, o Evangelho é a terceira marca de uma igreja saudável. Mas antes de falar sobre isso, vamos orar e pedir a orientação do Senhor para que esse momento seja uma bênção para nós. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua muita graça em nos trazer até aqui em segurança e paz, pelo Senhor ter separado esse dia para a bênção da tua igreja e por ter nos dado a capacidade, Senhor, de estar aqui para te louvar e te adorar. Muito obrigado por isso. Abençoa aqueles que não puderam estar, Senhor, aqueles que estão por motivo de força maior, impedidos de estar na tua casa, seja doença ou outra situação que o Senhor conhece. Cuida deles, Pai, são teus. Abençoa agora aqueles que estão aqui, Senhor, abençoa os seus entendimentos, faz as suas consciências, suas mentes descansarem, ficarem cativas, atentas ao teu ensino. Me ajuda, Senhor, a expor a tua palavra com verdade e fidelidade e nos abençoa na tua presença. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, novamente, o Evangelho é a terceira marca de uma igreja saudável.
E é interessante falar de evangelho como uma marca que a igreja saudável tem que ter, porque a gente pensa, bem, se a igreja é evangélica, automaticamente ela tem o evangelho, então ela é saudável. Mas será que é simples assim, irmãos? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, para a gente introduzir esse assunto, primeiro a gente tem que entender o que é o evangelho como uma verdade. Primeiro, se eu perguntasse de vocês gostam de estar bem informados? Provavelmente vocês diriam que sim. Algumas pessoas aqui gostam de ter boas informações ouvindo noticiários, jornais, internet, não sei. Algumas pessoas gostam de estar bem informados, por exemplo, quando vão passear em algum lugar. Vocês precisam saber que lugar é esse, para onde ir, será que é perigoso, que ônibus pegar, como chegar até lá, que caminho é melhor. Nós procuramos nos informar sobre aquilo que queremos conhecer. Nós queremos receber informações. Lógico, tudo tem um lado negativo. Na internet você encontra informação até demais. Em alguns momentos, informações inúteis. Veja que a internet movimenta milhões de reais porque descobriu fulana sai com roupa nova na rua. Uma artista que saiu na rua com uma roupa nova é notícia hoje em dia. E a gente perde tempo consumindo esse tipo de informação, ocupando espaço na nossa cabeça. A questão é, ser bem informado, se informar é bom, mas existe informação boa e informação ruim. A questão é, a Bíblia, ela também é um livro que traz informações para a gente. Lógico, a Bíblia não é só um livro de informações, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a Bíblia, ela também se preocupa em te anunciar, te dar alguma informação, te noticiar, ou seja, te trazer uma notícia a respeito de alguma coisa. E como a Bíblia é a palavra do Senhor, a gente sabe disso, é lógico que ela traz informações boas, né? Com certeza a Bíblia não vai trazer nenhuma notícia ruim ou nenhuma informação inútil para a tua vida. A Bíblia, ela vai te trazer informações úteis sobre a tua vida, como tem que ser e qual o teu destino eterno. Esse é o tema central. E aí a gente usa algumas palavras sobre quem é Deus, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus quer de nós, e a palavra que a Bíblia usa para determinar esse assunto é evangelho. E aí os irmãos precisam saber que essa palavra evangelho, apesar da gente falar hoje, eu sou evangélico, eu gosto de música evangélica, mas essa palavra evangélica, ela não é do nosso idioma. Ela veio para o nosso idioma, a gente fala ela normalmente, mas essa palavra ela vem do grego. Está aí para os irmãos verem até esse garrancho em grego aí, ó, evangelion. Essa palavra, ela significa, no grego, se eu for traduzir evangelho do grego, significa boa notícia, ou então uma boa nova. Só que não é aquele tipo de boa nova igual da internet, uma fofoca. Que a vizinha sobe no muro e fala assim, você ficou sabendo? Nem te conto. Não é esse tipo de notícia, não é uma fofoca. Mas é uma boa notícia que já é prometida. Já foi dada essa boa notícia. E quando que foi dada ela? Se a gente voltar, o evangelho já é dado, já é prometida essa boa notícia já é anunciada no Antigo Testamento. Se eu fosse citar aqui texto por texto, a gente ia passar um domingo só para citar todos os textos que falam de uma promessa futura, de uma notícia que foi prometida. Não é o nosso objetivo. Então só destaquei dois. Isaías 52, 7, Isaías 61, 1. Vamos abrir, irmãos, nesse texto? Isaías 52, 7. Convido os irmãos para abrirem, para a gente praticar um pouquinho essa busca bíblica também, que faz muito bem. Então, Isaías 52, verso 7. Acharam? Amém? Amém? Vamos lá, Isaías 52, 7. Vamos ler juntos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então olha só, essa palavra aí, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o quê? Boas novas. É a pessoa que sai espalhando boas notícias. O profeta está falando que essa pessoa é bem-aventurada. E aí essa boa notícia, essa palavra aí no grego seria evangelho. Então a gente pode traduzir esse texto como quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, a boa notícia.
Agora, que notícia é essa? Como eu disse, não é qualquer notícia. É uma notícia específica. Mas antes da gente andar, Isaías 61, vou mandar um pouquinho aí, Isaías. Isaías 61, verso 1. Vamos ler junto, irmãos? Alta voz aí, para eu ouvir a voz dos irmãos também. Anda algumas páginas aí, Isaías 61, verso 1. Vamos ler junto. O Espírito do Senhor sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então veja, irmão, só aí em 2 capítulos muito próximos um do outro de Isaías, nós temos essa palavra boa nova. O Senhor, o profeta está dizendo, o profeta Isaías está dizendo, o Senhor me ungiu, Ele me separou, Ele me chamou para anunciar o quê? Boas novas. Essa palavra no grego é evangelho. Então o Senhor me ungiu para anunciar o evangelho. Então veja, Isaías era um evangelista. Aí você diz, mas para ser evangelista não já precisa ser cristão já do Novo Testamento? Não. Isaías já anunciava essa boa nova. A questão é que no Novo Testamento a gente vai ter essa notícia se cumprindo. Essa promessa que essa notícia anunciava, ela vai aparecer de forma clara. E aí por isso o último tópico aí do slide que os irmãos estão vendo é, Jesus disse que Ele é e ao mesmo tempo Ele traz essa boa notícia. Então Jesus também anunciou a boa notícia no começo do seu ministério, igual João Batista, ele anunciou, olha, o reino de Deus é chegado, arrependam-se, né? Deixem o pecado para trás. Isso era ele anunciando a boa notícia. Mas conforme o ministério do Senhor Jesus foi se desenvolvendo, nós vimos que Ele mesmo era a boa notícia. Ele mesmo era ungido para anunciar a libertação dos cativos. Então aquilo que Isaías somente estava anunciando para o futuro, Jesus fez. Jesus tirou a algema dos que estavam presos. Jesus libertou os cativos. Então Jesus não só anunciou a boa notícia, o evangelho, como Ele próprio era essa boa notícia, porque foi Ele que quebrou os grilhões de Israel. Amém, irmãos? Então, esse é o centro dessa notícia. Jesus é a libertação, Jesus é a salvação que Israel tanto esperou e que a igreja agora recebe. Essa é a notícia, irmãos. Esse é o evangelho. Às vezes a gente fala evangelho de uma forma tão assim, vaga, que pode ser qualquer coisa, evangelho. Evangelho é o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho é o quê? O Novo Testamento todo, o evangelho é várias coisas. Mas eu quero que os irmãos entendam, se a gente está pensando em teologia bíblica, o evangelho é esse anúncio de que a salvação e a libertação de Israel, o povo de Deus, chegou. E quem trouxe essa libertação é quem? Jesus, o ungido, o Messias. Todos entenderam esse ponto? Amém. Então, o que a gente vai fazer agora para aprofundar esse tema é entender alguns mitos, algumas mentiras ou algumas meia-verdades que contam sobre o evangelho. Ou seja, a gente vai ver o que o evangelho não é e o que ele é, tá? Porque, como eu disse para vocês, falam muita coisa sobre o evangelho por aí. Tem muita música que se chama de música evangélica, mas que se você parar para anunciar, prestar atenção nas letras, elas não anunciam o que a Boa Nova prometia. Elas anunciam uma coisa diferente. Então veja, não é só chamar de evangélica que significa que ela tem o evangelho. Não. Tem igreja que se chama evangélica, mas quando você vai anunciar, ver a doutrina daquela igreja, ela não anuncia essa boa notícia. Ela anuncia algo diferente. Então a gente precisa observar isso com cuidado. Então o que não é e o que é o evangelho. Até aqui, antes da gente entrar nesse o que é o que não é, tem alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. O que é o que não é o evangelho, a boa nova? Primeiro, o evangelho não é... Só para os irmãos entenderem. Tudo que tiver desse vermelho aí, escurinho, é o que ele não é. E o que tiver de verde é o que ele é. Tá bom? O que ele não é? Ele não é uma notícia sobre a sua vida que vai ficar tudo bem, que você pode relaxar, que vai dar tudo certo. Muita gente usa a palavra evangelho, irmão,
como uma notícia sobre a sua vida para dizer que vai dar tudo certo e te dar uma promessa de paz e prosperidade material nessa vida. Então você diz, você crê no Evangelho? Creio. Então Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um melhor emprego, Deus vai te dar isso, Mas o Evangelho não promete essas coisas. Deus pode te dar essas coisas? Claro que pode te dar muito mais do que nós pedimos, cremos e imaginamos. Mas o Evangelho é a promessa de que Deus vai te dar carro, casa e emprego? Não. O Evangelho nós já vimos, é a promessa de que o rei viria resgatar o seu povo. E esse rei veio resgatar o seu povo, é Jesus Cristo. Essa é a promessa do Evangelho. Casa, inclusas aí. Entendido? Então ele não é uma mensagem terapêutica. Você está triste, o Evangelho vai te dizer, vai ficar tudo bem. Ela não te quer, mas ela vai te querer. Vai ficar tudo bem. Você foi demitido, mas Deus vai te dar um emprego melhor. Não, o Evangelho não promete essas coisas. Deus pode te dar. Você deve orar por essas coisas que te fazem suas necessidades materiais. Você deve pedir para a igreja orar com você e por você por essas necessidades materiais. Sim, Deus dá essas coisas todas. Mas o Evangelho não é essa promessa. Então, de verde agora, o que o Evangelho é, então, em oposto a isso? Vamos ler aí Romanos 3? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a Bíblia. A Bíblia estava muito parada. Romanos, capítulo 3. A gente lê aí, eu vou ler, os irmãos acompanham nas suas Bíblias, do verso 10 ao 18. Romanos 3, 10 ao 18. Vamos lá. Diz assim o texto. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja, irmãos, isso aqui que Paulo está citando é um salmo. Então ele está dizendo aqui que diante de Deus, quando Deus olha a humanidade, o que ele vê é uma humanidade pecadora. Não há nenhum justo. Olha a descrição do que é a humanidade aí. Boca que amaldiçoa, só coisa negativa, né? Então, esse é o estado espiritual da humanidade diante de Deus. Então, irmãos, seria falso dizer que quando Deus olha para nós, Deus olha com aquele sentimento de vai dar tudo certo, vocês estão bem, continue firme, continue indo bem, que vai dar tudo certo, emprego, casa, vai dar tudo certo. Não, quando Deus olha para nós, ele olha com indignação. Quando Deus olha para a humanidade, o que ele vê é uma humanidade que se desvia, que anda pelo caminho oposto do que ele ordena. Por isso que Israel sofreu tantas condenações, por isso que Israel foi exilado tantas vezes, porque Deus prometeu, se vocês andarem no caminho da lei, vocês vão prosperar. Mas se vocês se desviarem da lei, eu vou punir vocês. A igreja, infelizmente, ela ainda convive com o pecado. A igreja é o corpo dos santos que foram eleitos e separados, mas ainda convivemos com o pecado, ainda precisamos olhar para o Evangelho para nos manter no caminho do Senhor. Então, o nosso estado espiritual como humanidade é de queda. É em Jesus, é no Messias, é em Cristo que nós somos redimidos. Outro texto aí, anda um pouquinho para frente de Romanos, passa 1º e 2º Coríntios. Aí a gente vai chegar em Efésios, passa Gálatas, aí chega em Efésios. Efésios 2, vamos ler 1 a 7 aí. Efésios 2, vamos ler 1 a 7. Amém? Diz assim o texto. Ele, está falando de Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, a ideia de que o Evangelho é um consolo, é um carinho na cabeça da humanidade boazinha, uma humanidade tão boazinha, né? Pessoas coitadinhas, não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é de que a humanidade é pecadora, é desobediente e Deus está indignado com elas. O bom desse texto de Efésios que a gente leu é que no meio do caminho tem um mas. Se não tivesse esse mas, irmãos, a gente sairia daqui deprimido. Mas no meio da leitura, os irmãos viram, tem um mas. Mas Deus é cheio de amor e nos salvou pela sua graça. Então o que a Bíblia ensina, na verdade, diferente desse falso evangelho do vai ficar tudo bem, é que se você receber a Cristo, vai ficar tudo bem. Se você se entregar a Jesus de verdade e for alcançado pela sua graça, há salvação para você. Mas tem sempre um mas. Se você ainda é um dos filhos da desobediência, que estão andando mortos nos seus delitos e pecados, você não é filho de Deus. Você é filho da ira, como disse o texto. Filho da ira. A única coisa que você vai receber de Deus é ira eterna, irmãos. Então esse falso evangelho que diz que todo mundo é filho de Deus e que por isso Deus não vai desamparar ninguém, Deus vai cuidar de todo mundo, não acreditem nisso, isso não é o evangelho. O evangelho, ele é sério quando diz que se você não é filho de Deus, você é filho da ira, e o seu destino vai ser ira eterna. Então que nós, irmãos, tenhamos sempre esse desejo de estar com Cristo. Porque sem Cristo o que nos espera é ira. Então, mais um aí, o que o evangelho não é o resumo de tudo, é a notícia de que Deus é amor. Deus é amor? Claro que Ele é. A Bíblia diz isso. A gente vai já ver o texto. Mas a mensagem do Evangelho é só isso? Deus é amor? Não. A gente vai já ver. Dizer para alguém, eu vou evangelizar o fulano, eu digo, olha fulano, Jesus te ama, isso é uma mensagem incompleta. Isso não é evangelização. Jesus ama as pessoas? Ama. Jesus ama os seus? Ama. Senão ele não teria dado a vida dele na cruz, claro que ele ama. Mas isso não é o evangelho por si. Isso não é completa a mensagem de evangelização. Então a gente vai comparar dois textos aí, para ver como que essa notícia ela é incompleta. Não está errado dizer que Jesus ama, mas está incompleto. Vamos ver aí primeiro? 1 João 4,8. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, você volta antes de Apocalipse, tem Judas, 3 João, 2 João, aí você chega em 1 João. Primeira João, a gente vai ler capítulo 4, só o verso 8. Amém? Olha só o que diz o texto. Verso 8. Eu vou ler o 7 antes, para a gente pegar um contexto legal aqui. Olha só. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhecido. É nascido de Deus e conhece a Deus. Aí o 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí, irmão, se você for estudar esse capítulo todo,
você vai ver que João também vai anunciar que existe algumas pessoas que não são amadas, porque não amam a Deus. Então, essa notícia não está completa. Mas para a gente não gastar muito tempo só nesse ponto, a gente volta um pouquinho na Bíblia e vai para Hebreus. Hebreus 12. Vai para Hebreus 12. E aí a gente vai ler só o verso 14. Hebreus 12. Só o verso 14. Amém? Vamos ler então. Vamos ler junto isso daí? Hebreus 12, 14. Como é um texto pequeno, dá para a gente ler todo mundo junto. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha aí. Deus é amor. Mas se você não tiver santificado, você não verá o Senhor. Então, se Deus ama todo mundo, como é que algumas pessoas vão ser afastadas dele? Porque essas pessoas não foram afastadas do mundo. Santificar é separar. É tirar do meio da sujeira. Se você não se santifica, se você não foi santificado, se você não está lutando pela santificação, se Deus você não foi atingido pela graça ainda, você está lá no meio da escuridão e você não vai ver a Deus. Mas aqueles que entregam sua vida a Cristo, aqueles que entendem que Jesus é o cumprimento da boa notícia do Evangelho, que Ele veio para nos salvar e você quer essa salvação, você se entrega a Ele, você é santificado, você é separado do mundo. E aí você vai ver a Deus. Aí volta lá para João, e aí João disse, porque ainda não se manifestou como haveremos de ser, e nós o veremos. Então, irmãos, essa é a questão. Dizer que Deus ama não é mentira, mas está incompleto, porque Deus é, além de amor, santidade. Deus, além de amor, é justiça. Então, o amor dele não vai resgatar aqueles que não se separaram do mundo. O amor dele não vai permitir que seja feita a injustiça. E a gente já leu em domingos anteriores Deus dizendo, eu não inocento o culpado. Então Deus não vai tratar por inocente aquele que ainda carrega a culpa dos seus pecados. Então se você não entregar sua vida a Cristo, para que seus pecados sejam pagos em Cristo, você não está no grupo dos filhos de Deus. E aí, só para ver, irmãos, como Deus é amor, mas Ele é mais do que amor, eu trago para os irmãos um texto da Confissão de Fé de Westminster. Esse texto, Confissão de Fé de Westminster, é o documento orientador da doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Esse texto aqui é a base da nossa fé, tá? Todos nós temos que crer nisso daqui. Então olha só o que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, artigo 1º, fala sobre Deus. Olha só que coisa, irmãos. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E contudo, ele é o quê? Justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Veja, irmãos, não tem contradição aí. Deus, ele é ao mesmo tempo um ser espiritual, ao mesmo tempo ele é santo, ao mesmo tempo ele é amor, ele ama, mas ao mesmo tempo ele é justo e por isso ele pune. Não há contradição em Deus isso. Quem é pai aqui sabe disso, que não há contradição entre você punir o seu filho porque ele fez algo errado, mas amá-lo. Puni-lo querendo o seu bem. Puni-lo porque ama. Então Deus pune os crentes, mas a punição que o mundo recebe, infelizmente, afasta-se do amor de Deus. Por isso nós precisamos de Cristo, irmãos.
Nós precisamos do rei que cumpre o evangelho. Vamos para mais duas, o que é o que não é o evangelho, mas aqui eu abro novamente para quem quiser fazer perguntas ou comentários. Fique à vontade. Quer falar, minha filha? Pastor Melquiades está comentando aqui que, infelizmente, quando a gente liga a TV, a gente vai na mídia, o que brilha mais, o que aparece mais, né, pastor, é o evangelho da prosperidade. É o evangelho que te promete riquezas, que te promete bens materiais. Por quê, pastor? Ora, porque o povo que não é convertido quer isso. Se eu coloco um canal na TV que anuncia o evangelho que a gente está vendo aqui, que Deus é amor, mas ele também é justiça, e que se você não se arrepender, você vai para o inferno, quem que quer ficar ouvindo isso em casa? Qual é o descrente que quer estar ouvindo isso em casa? O quê? Eu preciso mudar quem eu sou? Eu preciso abandonar tudo que eu sou? Preciso abandonar tudo que eu acredito? Porque senão eu vou para o inferno do jeito que eu sou? Não. Eu prefiro aquele outro canal. Eu passo 2 canais para cima e tem um homem dizendo que Deus te ama do jeito que você é. Venha que você vai receber prosperidade. Claro que a pessoa descrente prefere ouvir isso. Só que ela mesmo que consiga prosperidade espiritual, porque os descrentes recebem de Deus isso, né, pastor? Os descrentes recebem de Deus. Tem textos na Bíblia que fala que a pessoa cobiçou porque viu o ímpio tendo prosperidade. Aí às vezes a gente pensa que nossa, Deus, por que Deus faz isso, né? Dá tanta riqueza para o ímpio, para o descrente, e eu que sou crente aqui estou mendigando um salário mínimo. Porque, irmão, mas quando ele morrer, ele não vai levar nada disso, ele vai para o inferno. Como, lembra do rico e do Lázaro? O Lázaro estava lá na beira da sarjeta, o cachorro lambendo suas chagas, mas ele estava no seio de Abraão. Então, irmãos, o evangelho realmente não é tão popular assim, o evangelho verdadeiro, mas o da prosperidade como o pastor Melquiades apontou aqui. Mais alguém quer apontar alguma coisa? Vai, Alexandre. Sim, o que o Alexandre está falando, em resumo, é a questão de achar que o evangelho só são regras morais. A gente vai falar disso já já. No quarto ponto, esse aqui é o terceiro, depois eu volto no quarto, eu repito algumas coisas que o Alexandre falou para ficar claro, e aí se tu quiser complementar, Alexandre, tu finaliza, tá bom esse ponto. Mas antes do quarto, o terceiro ponto aí é o que o evangelho não é. A ideia de que Jesus, ele só é um modelo que quer cuidar de ti e ele quer ser teu amiguinho. Isso a gente ouve demais por aí, infelizmente. Apresenta um Jesus para a gente que não é o Jesus do evangelho. Apresenta um Jesus, e olha que está correto de novo, é correto dizer que Jesus quer ser o nosso amigo, porque é uma relação que se forma. A gente canta aqui, né, Jesus, Jesus, que conheci um grande amigo, né? A gente canta hinos que chamam Jesus de amigo, não tem nenhum problema, tá certo. Mas dizer que é só isso, que Jesus é um amiguinho, parece até ensino para as crianças na escola dominical, né? Jesus é o nosso amiguinho. E aí a pessoa pensa que tudo bem, então eu não preciso mudar nada em mim, porque Jesus me aceita do jeito que eu sou. Isso está incompleto de novo. Está errado, esse final. Jesus é mais do que só um amigo. Aliás, até mesmo amigos não devem só passar a mão na cabeça. Porque a gente pensa também que só porque alguém é meu amigo, ele só vai falar coisas boas para mim e na hora de me repreender porque eu errei não vai fazer isso. O amigo verdadeiro, ele repreende. Então essa ideia de que Jesus ele é só um modelo para eu seguir, e aí ele é um Jesus, ou então Jesus é o meu amiguinho, essas duas ideias elas não são bíblicas. Então o que o Evangelho diz sobre isso na verdade? Que Jesus veio, a missão dele na terra é ser punido pelos meus pecados. Vamos ler esses 3 textos bem rápido. Marcos 10, 45 primeiro. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui para a gente não avançar tanto no horário. Marcos 10, verso 45, irmãos. Amém?
Olha o que diz aí, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus coloca aí como alguém que tem uma missão, que é dar a sua vida em resgate por muitos. Uma quantidade específica de pessoas que a gente não sabe quantos são. Aí vai para Romanos 5, 1. Romanos 5, verso 1. Olha o que diz o texto. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, veja aí, irmão. Você não é naturalmente um amiguinho de Deus. Você está em inimizade. Sua relação de Deus, quando você nasce, é de ódio contra Deus. Você pode se tornar amigo de Deus? Pode. Pela graça e pela justificação em Jesus Cristo. Caso contrário, você não é amigo de Deus e Ele não é teu amigo. Mas inimigo. Sem a graça de Deus, sem a justificação, você é inimigo de Deus. Mas quando somos justificados, aí sim, a gente tem uma relação de amizade com Cristo. Por último, Colossenses 2,15. Avança mais um pouco, passa mais um pouquinho de Romanos. Colossenses 2,15. Depois de Filipenses é Colossenses. Colossenses 2,15. Amém? Olha só o que diz aí. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja, para que Cristo pudesse justificar a igreja e trazer essa relação de amizade com a igreja, com o seu povo, ele precisou lutar uma batalha que custou a vida dele. Ele foi à cruz para vencer a morte e o pecado. E aí ele triunfou, ele venceu, ele ressuscitou. Agora esse Cristo que pagou pelos pecados vai se aproximar como amigo daqueles por quem ele morreu. Por isso que ele diz, para tirar o pecado de muitos. Então veja, é claro que é mais legal pensar naquele Jesus que ama todo mundo igual. A gente vê muita gente que não é crente dizendo assim na internet, olha, eu não sou crente, mas eu acho Jesus uma pessoa maravilhosa, ele é um mestre que ensinou muitas verdades. A igreja é que não presta, os evangélicos é que não presta, mas Jesus era um cara legal. Vocês já viram gente falar isso? Essas pessoas não sabem quem é Jesus de verdade. Se elas virem esse Cristo dizendo que no fim, no julgamento final, ele vai olhar para algumas pessoas, vai pegar aqueles que ele chama de bode, colocar para a sua esquerda e dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Se a pessoa ver esse texto, ela vai dizer, não acredito que Jesus disse isso. Jesus é um cara tão legal, é tão da paz. Jesus é paz e amor, Jesus quer ser nosso amiguinho, ele quer me abraçar. Aí Jesus está lá chamando maldito, porque você não creu nele. Então, Jesus só como um amiguinho é uma notícia incompleta. Ele é amigo da igreja. Ele é o redentor da igreja. Mas daqueles que negam o seu nome, ele não tem parte. Agora sim, a gente chega. Outro ponto, que o evangelho não é. A ideia de que tudo que a gente tem que fazer é viver corretamente. Aí, Alexandre, teu ponto. O evangelho é a ideia de que nós temos que viver uma vida perfeita. Como é que você conhece um evangélico? É porque ele é a pessoa mais certinha do mundo. Ele fecha até o último botão da blusa dele, senão não é evangélico. Fechou o último botão aqui, é evangélico. Ele dá a paz do Senhor para todo mundo, ele é isso, ele é aquilo, ele vive certo, ele nunca errou na vida dele, ele nunca chamou um palavrão, ele nunca fez nada de errado. Essa ideia está errada. As pessoas estão confundindo o que é o evangelho com o resultado da santificação que vem depois de você ser transformado pelo evangelho. Agora veja, a santificação é um processo, então se ela é um processo, ela ainda está acontecendo, ainda não está pronto. Então o crente nunca vai ser essa pessoa perfeita que diz. O próprio apóstolo Paulo disse, irmãos, não que eu julgue ter alcançado a perfeição. Então Paulo não se achava o perfeito. Aí eu vou me achar? De forma nenhuma.
Então, irmãos, o que acontece é, o Evangelho é o poder de Deus. É Cristo vindo em minha direção para me transformar. Agora, quando que Cristo vai finalizar essa obra? No dia do seu retorno, no juízo. Ele vai separar para si a igreja sem mácula e ele vai se unir à sua igreja. É na presença de Cristo que eu me torno perfeito. Os meus esforços aqui nessa terra não me tornarão perfeito, jamais. Então, algumas pessoas, que o Alexandre estava comentando, elas vão vendo a sua trajetória cristã, ela bebia, ela fumava, aí conseguiu parar de beber, de fumar, teve uma recaída, tomou um gole, não creio em Cristo, nunca me converti, o Evangelho não é verdade na minha vida, porque se fosse verdade eu não teria tomado esse gole. Aí a pessoa, em vez de correr para Cristo, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pela falha, pela recaída, não, ela se afasta de Cristo porque ela acha que nunca creu, que aquela verdade não serve para ele. E aí ela pensa que foi o Evangelho que falhou. Que é isso que o Alexandre estava comentando. O Evangelho não falhou. Se a salvação foi verdadeira na sua vida, o Evangelho não falhou. Apenas o seu processo de santificação ainda está em curso. Você ainda está sendo santificado. Cristo ainda está trabalhando para te ajeitar. Então, aí o Alexandre comentou outros exemplos. Hoje em dia estão confundindo o Evangelho com postura política. Eu sou contra o aborto, então eu sou evangélico. Não. Ser contra o aborto não te faz evangélico. Nós evangélicos somos contra o aborto? Claro, porque a Bíblia ensina que temos que ser a favor da vida. Mas isso não é o Evangelho, isso não me torna evangélico. Eu posso ser uma pessoa que sou contra o aborto, mas não creio em Cristo e vou para o inferno. Não vai adiantar chegar no inferno e dizer, mas Deus, eu era contra o aborto. Não importa. Deus nunca prometeu, se você fosse contra o aborto, você ia ser salvo. O Evangelho é ser crente, confiar no poder de Jesus Cristo, que é o Rei que veio, como a gente começou o nosso estudo lendo, veio para libertar-me dos grilhões. Essa é a obra inicial, ele tirar as algemas das minhas mãos, os grilhões dos meus pés. Quando Cristo faz isso, ele inicia a boa obra que ele vai completar até o dia final. Essa que é a questão. Muito cuidado, irmãos, para não confundir o Evangelho de Cristo, a notícia de que Cristo veio para libertar seu povo, com os efeitos, como o Alexandre falou, a santificação, os sinais que vêm na minha vida. Cuidado para não confundir isso. Cuidado para não confundir o Evangelho com uma postura política, com ideias. Às vezes você vai acabar querendo se auto-justificar. Você vai achar que porque você é contra o aborto, contra o casamento LGBT, contra isso, contra aquilo, você está salvo. Cuidado, irmãos. Essas posições políticas não te salvam. Essas posições políticas não te fazem evangélico. Evangélico é aquele que vive de acordo com a boa notícia. Aqueles que foram alcançados pela boa notícia. E que a partir do momento que são alcançados pela boa notícia, passam a ser transformados em um processo que vai levá-los à perfeição. Amém? Quer complementar, Alexandre? Não? Então tá certo. Então, irmãos, está aí. O Evangelho não é essa notícia de que você tem que viver, que você é o santinho dos santinhos. De que você tem que sair dando lição de moral em todo mundo por aí. O Evangelho é a verdade, como está aí, irmãos, sobre a nova vida que nós recebemos. E essa nova vida, ela se resume em 2 pontos. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Vamos ler Marcos capítulo 1, verso 15? Estamos caminhando para o fim já do estudo. Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. Amém? Eu vou ler o 14 também, porque está junto aí. Olha só o que diz aí. Marcos 1, 14 e 15.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o quê? O Evangelho de Deus. E dizendo, olha o que Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, Jesus está dizendo. Qual é a boa notícia que ele está dizendo? O reino de Deus está chegando. Essa é a notícia. Estou te avisando, é um jornal, uma notícia, que a capa, a manchete do jornal é: o reino de Deus está chegando. Agora que você recebeu essa notícia, irmãos, o juízo de Deus, o reino dele está próximo. O que Jesus espera de você que está recebendo essa notícia? É só para ouvir a notícia e voltar para casa do mesmo jeito? O Evangelho é uma notícia que espera uma reação de vocês. E o texto diz então que a gente deve fazer o quê? Arrependa-se e creia no Evangelho. Lembra de novo, a palavra Evangelho é boa notícia, uma boa nova. Então, creia nessa boa notícia. Creia que o reino de Deus está chegando. Creia que a obra de Deus vai se completar e que o juízo dele vai abater esse mundo. E o novo céu e a nova terra virá. Creia nisso, porque crendo nisso, você vai perceber que você está em maus lençóis, que você está vivendo uma vida errada, que você está vivendo sem o rei, longe do rei. Se você crê então que esse reino está chegando, você está sendo convidado a olhar para o rei e confiar nele. Confiar no rei que está trazendo esse reino. O rei é Cristo, irmãos. Então você se arrepende. E aí, arrependimento na Bíblia, a palavra grega para arrependimento na Bíblia é voltar atrás. Mudar o caminho, mudar de ideia. A minha mente mudou, eu queria uma coisa, agora eu percebi que o caminho que eu estou indo não é bom, deixa eu virar o caminho. Se arrependa, mude, volte atrás. Corrija os seus passos enquanto há tempo. E aí creia que o rei que vai trazer esse reino, esse rei que é capaz de resgatar, de quebrar os grilhões, de quebrar as algemas, é Jesus. Creia nele, entregue sua vida verdadeiramente a ele, sirva a ele de verdade. Esse é o anúncio. Então, para a gente resumir, eu trouxe esses 3 quadros aí. O que o Evangelho fala, então, no centro? Primeiro, não tem como pregar o Evangelho, irmãos. A gente vai ter um outro estudo outro dia sobre evangelização. É uma marca da Igreja Saudável também. Evangelização. Mas outro dia a gente vai falar sobre como evangelizar. Hoje é só para dizer o centro aí, ó. Não tem como evangelizar, irmãos, sem falar de pecado. Pastor Melquiades sabe. É muito mais fácil fazer a igreja lotar e crescer sem falar de pecado. Seria muito mais fácil a vida do pastor Melquiades se ele não falasse de pecado. Porque aí não ofende quem vem aqui visitar e a pessoa volta. Mas quando a gente fala de pecado, algumas pessoas se ofendem. Porque elas ainda não se arrependeram, porque elas ainda não creram. Mas não tem como evangelizar sem falar de pecado, sem falar que a raça humana caiu em pecado, perdendo o status de família de Deus. Você não é mais amigo de Deus quando está no pecado. E que a pena do pecado é afastamento de Deus, é uma morte espiritual eterna. Isso é duro de anunciar. É duro de pegar uma audiência de pessoas que você não conhece e falar para elas que se elas não se arrependerem, não mudarem a sua vida, não entregarem sua vida a Cristo, elas vão para o inferno eternamente. É duro dizer isso, mas sem isso eu não tenho como prosseguir na obra de apresentar o Evangelho. Sabe por quê? Porque olha só, o segundo ponto de verde, a obra de Cristo é que justamente Deus veio lidar com o pecado. A boa notícia, quando eu digo o reino de Deus é chegado, por que isso é uma boa notícia? Por que é uma boa notícia dizer que o reino de Deus está chegando? Porque isso significa que aqueles que ainda estão presos, amarrados ao seu pecado, têm chance de se salvar. Por isso que é uma boa notícia. Se eu já estiver salvo, se eu já me garantir comigo mesmo espiritualmente, eu sou o cara, eu me garanto, o Evangelho não é uma boa notícia para mim. O Evangelho é uma boa notícia para aquele que sabe que é pecador, que sabe que nasceu amarrado com grilhões e algemas ao seu pecado, e que por isso quando ouve a notícia, o reino de Deus é chegado, o rei veio para te libertar, aí essa pessoa se alegra, porque ela sabe que está presa, ela precisa desse rei, e esse rei lida com o nosso pecado,
Deus manda o seu Filho para sofrer e pagar a pena, sofrer a pena do pecado em nosso lugar. Na sua cruz, Cristo Jesus paga o preço pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Então, se eu não falar de pecado, a obra de Cristo perde o sentido. Cristo morreu por quê? Cristo morreu para pagar o quê? Se eu não falar para a minha audiência que eles são pecadores, a obra de Cristo perde sentido. Cristo morreu porque havia uma ira enorme de Deus sendo despejada sobre o pecado, e Cristo assumiu isso para ele. E aí a ira do Pai caiu sobre Jesus, e na cruz Jesus bradou e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele estava ali sendo separado de Deus por causa do pecado. Como é que pode, né? O próprio Deus encarnado, separado de Deus, a gente não entende isso. Eu não sei explicar isso para os irmãos, mas era o que estava acontecendo. Então a igreja é o reflexo disso, irmãos, da obra de Cristo. Quando Cristo alcança essas pessoas e salva essas pessoas, nós nos reunimos como uma família daqueles que ouviram a boa notícia e se alegraram nela. Ouvimos que o reino é chegado e agora nós estamos juntos celebrando. E o dia do Senhor, esse dia, o domingo, é um dia de celebração desse reino. É um dia em que nós nos reunimos para dizer: igreja, hoje nós estamos juntos para dizer: o reino de Deus é chegado. Quando nós temos um dia como esse, com uma mesa dessa, com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo representando aqui, nós estamos dizendo: o reino de Deus veio até nós. De forma que esse corpo e esse sangue são provas de que o reino veio. E eu creio nesse reino, por isso eu tomo esse pão, por isso eu tomo esse cálice. E aí, por último, de azul, quando eu ouço e me alegro com essa boa notícia, porque eu sei que eu estou em maus lençóis, eu sei que eu estou preso pela algema do pecado. Qual é a minha resposta para essa boa notícia? Tem que ser uma resposta de alegria, tem que ser uma resposta de mudança. Imagina, se alguém chega e me diz assim: você ficou sabendo? Eu ganhei na loteria. Eu vou me alegrar com a pessoa. Se ela chega e diz: você ficou sabendo? Seu nome saiu na lista, você foi aprovado no concurso. Eu vou me alegrar. Tem uma reação, tem uma resposta para a notícia que te dão. Você recebe uma boa notícia, tem uma resposta. E essa boa notícia, quando você ouviu, irmão, falar pela primeira vez que o reino de Deus é chegado, esse é o evangelho. Quando você ouviu que o reino de Deus chegou, qual foi a sua reação? A reação que a Bíblia coloca que nós devemos ter ao ouvir as boas novas a respeito do que Cristo fez por nós é mudar de mente e coração. O arrependimento, essa mudança, dói lá no fundo da alma saber que há tanto tempo eu vivo desagradando a Deus, que há tanto tempo eu entristeço o Espírito Santo com a minha vida. E eu vou mudar. Eu vou confiar em Jesus. Eu vou deixar de confiar em mim mesmo. Aí volta para o que o Alexandre falou. Sabe por que eu não vou achar que as minhas atitudes me justificam? Porque foi isso que eu fiz de errado. Eu achei que eu podia me salvar. O Evangelho é justamente a notícia de que você não pode se salvar. Você estava preso lá para começo de conversa com algema, porque você não pode soltar, você não tem essa chave. Quem tem a chave da morte é quem venceu a morte. É Cristo. Então só Ele pode te salvar. A tua resposta então é confiar, crer nos méritos dEle, crer que Ele é capaz de cumprir essa obra. E ainda que ao longo do caminho eu esteja fraco, volte a ter recaídas, eu creio que o poder dEle é grande. Eu sou fraco, eu sou pecador, mas o poder dEle é grande. O poder dEle vai fazer essa obra ser completada em minha vida. E claro, eu tenho meios para me ajudar nesse processo. Nossa confissão de fé diz que os meios de graça são vários. Oração, leitura da palavra. E um deles está aqui, ó, os sacramentos. Se você quer evoluir na fé, quer ver os efeitos do Evangelho te transformarem, você precisa orar. Você precisa de comunhão com Deus que te salvou.
Você precisa ler a palavra, ler mais sobre o Evangelho, ler mais sobre essa notícia. E você precisa ter comunhão espiritual na mesa do Senhor. Claro, se você ainda não foi batizado, a primeira coisa que você precisa é do batismo. Para entrar, para ser admitido nessa família da fé. Sendo admitido, estando na família da fé, você vai poder participar desse banquete espiritual e ser fortalecido nele. É a resposta que Deus espera daqueles que creem e se alegram nessa notícia. Nossa conclusão, irmãos, é que é possível que algumas pessoas que ouçam essa mensagem percebam que se consideram evangélicos há muito tempo, mas não tinham parado para pensar sobre o Evangelho. É possível que pessoas por aí se considerem evangélicos há décadas, porque estão em igrejas evangélicas há décadas, mas se escandalizaram com essa mensagem. Não porque o pregador pregou com uma ótima retórica, não tem nada a ver com o pregador, mas porque o conteúdo escandaliza. O apóstolo Paulo diz que os gregos se escandalizaram com a verdade, os judeus se escandalizaram com a verdade. O evangelho escandaliza, o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Então é capaz de que pessoas que se consideram evangélicas hoje estejam escandalizadas com essa palavra. Eu quero dizer para você que se escandalizou com essa palavra, que o que está te ofendendo é ser confrontado com a realidade de que você é pecador, inimigo de Deus. Mas eu não vou finalizar essa mensagem com esse ponto negativo. Uma mensagem sobre o Evangelho tem que terminar com o Evangelho. E o Evangelho é esse. Se arrependa e creia em Cristo, porque o reino de Deus é chegado. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos porque o teu Evangelho foi anunciado. Que haja salvação, Senhor. Que haja salvação entre as pessoas que ainda não te conhecem, mas que ouvindo essa palavra se alegrem em saber que o teu reino é chegado. Nos ajuda, nós também, Pai, que já entregamos a nossa vida, que já cremos no Senhor. Nos ajuda a não confiar em nós mesmos. Nos ajuda a confiar nos méritos, no poder de Cristo na cruz, para dia a dia caminhar em santificação, até o dia em que seremos feitos um com o Senhor, perfeitos, e habitaremos com o Senhor nos novos céus e nova terra, eternamente. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, pedimos que abençoe esse culto e nos traga ainda mais bênçãos, Pai, pois precisamos. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém.